Vamos falar um pouquinho hoje sobre a franquia O Massacre da Serra Elétrica, particularmente sobre aqueles 4 primeiros filmes, os originais, né, dessa saga que deram origem a todo o resto. A gente tá falando aqui de uma franquia que até hoje, né, nós estamos em 2025, quando esse vídeo está sendo gravado, e nós tivemos em 2022 a nossa mais recente, né, história, adaptação de O Massacre da Serra Elétrica, totalizando 9 filmes até agora. E eu espero que tenha parado por aí, porque acho que já chega de estragar essa história, né? As pessoas estão ali, acho que virou um pouco bagunça. Mas hoje é dia da gente voltar lá para os 4 primeiros filmes. O primeiro, né, aquele classicão que foi lançado lá nos anos 70, numa época aí de ouro para os filmes de terror, que nasceu praticamente junto com o subgênero slasher americano, né, o slasher dos Estados Unidos, que até hoje aí tá no nosso imaginário, criou um dos protagonistas, um dos vilões que também faz muito parte do nosso imaginário aí, de quem gosta de histórias de terror, que é o Leatherface. Então vamos aí passar um pouquinho por cada um desses 4 filmes, já vai pensando aí no que você acha deles, vou adorar saber sua opinião também. É um vídeo aí pra gente conversar mesmo, ver aí quais são os nossos olhares, se eles, né, combinam em algum momento, se as nossas opiniões se diferem muito. Então vamos lá, o meu primeiro contato com o Massacre da Serra Elétrica, e eu acredito que tenha sido o primeiro também de muitas pessoas da minha geração, foi com o remake de 2003, então antes mesmo de eu assistir o Massacre da Serra Elétrica clássico, eu conheci toda essa história, todo esse universo através do remake de 2003, que divide opiniões aí até hoje, é um pouquinho subestimado, na época do seu lançamento recebeu várias críticas, mas que eu confesso que eu gosto muito. Eu inclusive achava, né, até pouco tempo atrás, que muito desse meu gostar vinha de uma memória afetiva. Eu assisti esse filme lá quando eu devia estar com uns 12 anos, 13 anos, então eu achava que vinha daí, esse meu gostar tanto, mas há pouco tempo eu maratonei, eu fiz uma maratona com todos os 9 filmes da saga, e aí eu descobri que realmente eu considero esse um filme bom, principalmente se a gente for comparar aí, né, com tudo que já saiu dessa história. Considero um filme bem feito, um filme de terror aí que pode não ser memorável e inesquecível, mas que conseguiu respeitar o primeiro. Então acho que vale muito a pena, inclusive, se faz tempo que você não vê também, né, dá uma olhadinha para ver se, né, se a sua opinião sobre ele se mantém, ou se você nunca viu, fica aí uma recomendação. Mas antes da gente, né, falar sobre ele, nosso foco aqui são os 4 filmes clássicos, que são os 4 filmes que realmente vêm de uma sequência, né, então a gente só começou a ter remakes, prequels, né, filmes de origem sobre o Massacre da Serra Elétrica muito mais recentemente. As primeiras histórias aí sobre Leatherface, sobre todo esse mundo, vieram com esses 4 primeiros filmes. O primeiro lá de 1974 e que ocasionou todo esse boom, apresentou pra gente o Leatherface, é um filme que até hoje a gente pode dizer que é um terror ali purinho, vale a pena demais, demais. Acredito que nada é unanimidade aí nesse mundo, né? Mas acredito que dificilmente pessoas que gostem do gênero de terror não gostem desse filme, né? Eu acho que ele tá aí na listinha de clássicos de todo mundo. Aqui a gente tem a história, né? Para começar, para dar uma partida aí, nós temos a história de 2 jovens, uma mulher, uma garota e um garoto que são irmãos e que, junto com alguns amigos, resolvem fazer uma viagem de carro, uma road trip, em direção ao Texas, a uma cidadezinha do Texas, para visitarem o túmulo da sua avó. Isso porque naquela cidadezinha ali, os jornais locais começaram a noticiar que está havendo um misterioso roubo de túmulos. Os túmulos do cemitério da cidade começaram a ser violados de uma maneira misteriosa, ninguém sabe quem está fazendo isso. E aí esses jovens decidem ir até lá para ver se o túmulo da sua avó falecida continua intacto ou se também, né, foi uma vítima aí dessas violações, desses roubos. Tudo vai bem ali no caminho, né, são jovens, estão viajando juntos, então o clima tá descontraído, tá leve, até que eles encontram um homem na estrada, vagando ali sozinho, e decide, né, esse homem está pedindo uma carona, é um caroneiro, e eles decidem dar uma carona para esse homem.
Quando esse homem entra no carro, que eles começam ali a observá-lo, a conhecê-lo, a fazer perguntas, eles percebem que ele tem um comportamento muito estranho, é um cara muito esquisito, e aí já começa aquele mal-estar, eles têm um problema ali com o cara, se envolvem numa confusão, e aí os imprevistos começam a acontecer naquela viagem, e culminam, né, como a gente que já conhece o massacre da Serra Elétrica, todos esses imprevistos vão culminando na ida deles direto para casa de Leatherface e sua família, aquela família de sádicos, de canibais assustadores. Essa história, esse primeiro contato que a gente tem com o massacre da Serra Elétrica, ele é cru, ele é visceral, e todo esse universo do filme, a gente está falando aqui de um filme de baixo orçamento, que tem arezinhos ali de filme independente, mas tudo isso, todas essas características combinam muito entre si. Tudo dá certo ali. A gente tem, né, uma Final Girl, uma das primeiras Final Girls aí do Slash. Nós temos a Sally, que também é muito carismática. A gente torce pra ela, sente vontade de torcer pra ela. A gente tem um vilão que também rouba a nossa atenção o tempo inteiro, porque, lembra, naquela época, década de 70, a gente conhece um assassino que gosta de mutilar suas vítimas, de arrancar partes do corpo das suas vítimas, de tirar a pele do rosto das suas vítimas para fazer máscaras que ele mesmo usa depois. Então tudo isso eu imagino que na época foi um boom, foi uma explosão e que faz esse filme ser lembrado até hoje com uma qualidade boa, tem uma fotografia linda. A cena final desse filme é inesquecível, aquela cena ali com o nascer do sol, quem já viu sabe do que eu tô falando. Eu consigo colocar ela na mesma posição ali que o final de Homem de Palha, que também é ali da mesma época, né? São de épocas parecidas os filmes. E eu fico pensando se naquele momento, se lá na década de 70, quem viu aquela cena final pensou que estava diante aí de um futuro clássico. Porque ali, sempre que eu vejo essa cena, eu penso, não tem como esse filme não ser reconhecido até hoje. É daquelas cenas memoráveis que ficam na nossa memória, que faz com que o filme não passe batido, por mais que a gente não saiba os detalhes dele depois de muitos anos, né, em que nós assistimos, aquela cena vai estar sempre ali, gravada na nossa mente. Então acho que isso também contribui muito, né, para que um filme aí se perpetue por tanto tempo. Então, é inquestionável, primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica, gostinho de clássico, cara de clássico, cheira clássico, não dá pra gente falar, né, que não é. Eu acho que todo mundo concorda, apesar de depois os rankings variarem muito, mas eu acho que todo mundo que acompanha essa franquia, essa saga, que já viu aí a maior parte dos filmes, ou todos os filmes, concorda que esse é nosso primeiríssimo lugar, dificílimo desbancar isso. E agora, falando do segundo filme, que é o Massacre da Serra Elétrica 2, essa é realmente uma sequência, é uma continuação lá de 1986. Então, em 1974, a gente teve aí no segundo, lembrando que o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro e o segundo, são dos mesmos diretores. A direção é do Tobe Hooper, que aí virou um grande nome aí também para o cinema de terror. E o Tobe Hooper, o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, foi o segundo filme sob a direção dele, e ele já estourou de uma forma, assim, fenomenal, tanto que depois ficou difícil ele mesmo se igualar, colocar o seu trabalho ali no mesmo patamar dessa sua, praticamente, estreia, né? No segundo filme, a gente tem uma produção de 1986, que só saiu 12 anos depois do primeiro, e aqui, se no primeiro a gente citou aí a questão da unanimidade, aqui isso é cortado aí de um jeito brusco. Massacre da Serra Elétrica 2 até hoje divide muitas opiniões. Tem gente que ama, tem gente que detesta, acha uma verdadeira loucura. Eu confesso pra vocês que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu entendo quem não gosta, porque é um filme que, quando a gente vai sentar pra assistir, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é totalmente diferente da pegada do primeiro. E aqui eu acho que a época de lançamento influencia muito. Ao mesmo tempo em que a gente já vê que esse é um filme muito diferente, com outra pretensão, a gente também vê, por mais que a gente nem conheça muito, eu acho que se uma pessoa que nunca viu Massacre da Serra Elétrica senta pra assistir esse filme, ele vai reconhecer muito de uma estética oitentista, né? Então eu acho que a época em que esse filme foi lançado fala muito e pesou ali na produção até mais do que dar continuação ao primeiro filme.
Então, é criar ali aquela atmosfera dos anos 80. Se no primeiro filme o subgênero do slasher era fortíssimo ali na história, aqui a gente já tem ali mais um trash, tem ali, a partir de uma parte do filme, eu diria até que o filme inteiro, ele assume ali o seu papel de trash mesmo, aquele trash brabo, sem pretensão de ser um grande filme, sem pretensão de atingir esse patamar de clássico que o primeiro atingiu. A pretensão aqui deles, o objetivo aqui do Massacre da Serra Elétrica 2 é divertir, é entreter, não dá pra gente falar diferente. E uma coisa que também é inegável é que é um filme que dentro ali da sua proposta tem muito estilo, gente. Então aqui são aqueles elementos do trash que a gente já sabe. A pouca pretensão, né, a mudar vidas, aquela mistura do terror ali meio gore com o humor. O humor é muito presente no Massacre da Serra Elétrica 2. E ao mesmo tempo, a gente também vê o que torna esse filme bom é que a gente também vê ali realmente uma continuidade do primeiro, com referências ao primeiro. Então não é como se eles tivessem esquecido totalmente o primeiro filme ali. Eles quiseram dar uma continuação de fato, personagens do primeiro filme são sempre citados, as principais características do Leatherface ainda estão ali, mas de uma forma, né, num embrulho completamente diferente. Então, a gente tem que ver, tem que sentar ali pra ver com o coração aberto, com a mente aberta. É um filme engraçadíssimo, eu acho engraçadíssimo. Eu acho que é mais engraçado do que aterrorizante. Nós temos dois personagens principais aqui, que são os caçados da vez, né? Além da família do Leatherface, que também se mantém na formação original ali do primeiro filme. Aqui nós temos dois protagonistas, uma mulher e um homem, que em determinado momento suas histórias se cruzam. A protagonista mulher, a nossa Final Girl da vez, que é muito boa também, ela é uma DJ de uma rádio e apresenta um programa noturno de rock, de músicas de rock. Um belo dia, uma bela noite, ela tá ali, como de costume, apresentando o seu programa de forma rotineira, até que ela recebe a ligação de dois garotos, dois jovens baderneiros que estão ali viajando, estão na estrada e resolvem ligar, passar um trote para essa rádio. No meio desse trote, ela escuta ali, ao vivo, esses dois jovens sendo brutalmente assassinados por uma motosserra. Ela consegue escutar ali os gritos deles, o barulho da motosserra, e ela começa a estranhar, ela fica apavorada com aquilo, e depois do acontecido, ninguém fala muito sobre o que aconteceu, esse crime ali, ele, né, é investigado, mas de uma maneira muito superficial, e ela não se conforma com isso. Ela quer saber o que aconteceu, ela quer saber quem são os assassinos por trás daquele ato violento, e ela começa ali a fazer uma investigação indireta por conta própria. E é aí que o caminho dela se cruza com o nosso outro protagonista, que é um xerife, um policial, que também está na cidade para investigar esse crime e outros crimes, porque ele quer vingança. Ele quer se vingar de quem quer que tenha matado parentes dele ou quase matado, porque ele é, sim, parente da Sally e do irmão da Sally lá do primeiro filme. Então, ele viu o que aconteceu com essa família e agora ele quer ir atrás de quem fez isso com a Sally, com o irmão dela e com os amigos ali deles, porque ele quer vingança. E esse personagem, gente, um adendo aqui, um parênteses, ele é muito engraçado. A atuação desse ator, ele é exagerado, mas ao mesmo tempo é um exagerado que não chega a ser caricata, não chega a ser demais, a forçar uma barra. E é muito bom. Eu morro de rir com esse xerife. A cada cena que ele aparecia, eu começava a rir. Então, assim, só dá pra descrever o Massacre da Serra Elétrica 2 como divertido. Se você for com a mente aberta, se você não estiver ali esperando, fazendo muitas comparações com o primeiro, eu tenho certeza que você também vai gostar, vai se divertir ali do início ao fim. Confia em mim. Vê ali sem toda a estética, todo o estilo do primeiro filme. Se quiser dar uma revisitada aí, se faz muito tempo que você não vê, depois me conta. Agora, falando do terceiro filme, aqui infelizmente a coisa já começa a desandar. Se nós tivemos aí um primeiro filme brilhante pra ir aí, pra ficar pra história, se a gente teve um segundo filme também muito eficiente em ser filme, em entreter a gente, o 3, eu diria que esse filme, se eu pudesse resumi-lo em poucas palavras, eu diria que é um filme esquecível. É um filme que não nos marca de forma alguma. É um filme que ele é curtinho, eu acho, se eu não me engano, ele não tem nem 1h30 de duração, ele quase chega a isso, e ainda assim ele é longo.
É um filme que não diz muito ao que veio. Nós temos aqui personagens que não são muito carismáticos, muito interessantes, não são daqueles personagens que fazem a gente torcer pra eles. Temos muitos personagens, é um filme que começa a inserir personagem que não acaba mais, a gente não sabe ali de onde eles estão surgindo, ao mesmo tempo acabam não se aprofundando em nenhum deles, então até a protagonista aqui fica muito apagada, não é uma protagonista muito boa, muito interessante. A família do Leatherface também é totalmente descaracterizada, começa a aparecer parente também que a gente não sabe de onde brotou, então as coisas aqui começam a ficar confusas, é realmente ali uma estratégia comercial de lançar esse filme em cima do nome Massacre da Serra Elétrica, mas que perde muito das características dos filmes ali anteriores, né? Como história, a gente tem dois amigos, uma mulher e um homem, uma garota e um garoto, que estão viajando também pelo Texas, até que tem, né, aqueles imprevistos que acontecem, que fazem eles irem parar ali na cara do gol da família do Leatherface. Eles se envolvem primeiro, eles param no posto de gasolina, aí conversam com um cowboy que também está parado ali. Esse cowboy indica para eles o caminho melhor para eles percorrerem aí, para eles chegarem ao destino deles mais rápido, saírem ali da cidade mais rápido. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Eles vão parar na casa ali da família do Leatherface e aí as coisas vão se desenrolando de uma maneira muito previsível, muito esquecível mesmo, eu diria. É um filme que também chega a ser injusto, porque o título dele, o subtítulo dele é O Massacre da Serra Elétrica 3, Leatherface, então ele carrega o nome do Leatherface ali no subtítulo, e ao mesmo tempo o Leatherface aqui vira um coadjuvante, assim, eu diria que bem secundário, né? Nós temos também atuações não muito relevantes, enfim, gente, é um filme que realmente é o pior filme de toda a franquia? Não, ainda não. Mas é um filme que não diz muito bem, não tem muita razão de ser, né? Então fica aí, se você é como eu, que quer ver exatamente todos os filmes para conseguir ter uma opinião ali sobre eles, vá em frente. Se você não liga para isso, aqueles filmes que são ruinzinhos, que são inquestionavelmente passáveis, você pode pular, que não vai fazer falta nenhuma. A gente chegou a um momento complicado, a gente precisa falar dele, aquele filme que tá ali, não vou dizer que tá em último lugar, mas que tá ali na parte de baixo do ranking, acho que de todo mundo que acompanha a franquia, que é o Massacre da Serra Elétrica 4, uma nova geração, acho que o subtítulo é esse. E, gente, pra quê? Eu só me pergunto pra que foram inventar isso. Acabei esquecendo de falar o ano de lançamento, né, do Massacre da Serra Elétrica 3, que foi iniciozinho aí da década de 90, foi exatamente em 1990. E aqui nós temos um filme de 1994, se eu não me engano. Estou na dúvida se é 93 ou 94, mas tenho quase certeza que ele é de 1994. As únicas considerações aqui sobre o Massacre da Serra Elétrica 4, que pode fazer algumas pessoas sentirem curiosidade de assistir, é o fato de que nós temos aí dois astros de Hollywood em começo de carreira, que é a Renée Zellweger e o Matthew McConaughey. Mas eu já vou ser bem sincera que eu acho que vale a pena apenas pela Renée Zellweger. O Matthew, ele tá... Eu já tenho uma teoria de que ele demorou um pouco para se tornar o ótimo ator que ele é hoje. E eu só tive mais certeza quando eu revi o Massacre da Serra Elétrica 4, porque enquanto a gente falou lá do xerife, né, exagerado do Massacre da Serra Elétrica 2, aqui a gente tem um personagem também muito exagerado, mas que já perde o tom. Ele é um exagerado chato, que a gente vê que tá ali, né, que tá demais, que daria pra ser menos aí. Então essa atuação do Matthew também não convence. E a gente tem um filme que em si ele não convence nada, gente, nada. Pra começar, a gente não tem uma mortezinha por motosserra, por serra elétrica aqui. Nós temos um Leatherface que realmente ele só não é mais figurante aqui do que a própria motosserra, porque ele também quase não aparece. O foco é nessa família, né, de canibais, na família dele, mas é uma formação também diferente da primeira e da segunda, diferente da terceira, e que é péssima. Uma história
péssima. Todo o contexto que eles vão criando ali daquela família é muito ruim. É um filme difícil de assistir. E é um filme que o que mais me preocupa nele, o que mais me deixa zangada com ele, é que ele é um filme desrespeitoso. Ele desrespeita muito o clássico. E isso pra mim é assim, é o que me faz detestar também esse último filme mais recente de 2022. Aquilo ali pra mim foi assim, eles pegaram o clássico e eles jogaram fora ali com aquele enredo final deles. Então eu acho que numa saga como essa e em todas as outras, né, o desrespeito que essa quantidade de filmes que vão saindo tomam é o que me deixa mais chateada. E o 4 ele é exatamente assim. Ele é como se tivesse esquecido tudo. Não tem qualquer tipo de referência. Tem uma referenciazinha ali no final com alguns atores que participaram do primeiro filme, mas que mesmo assim não servem como pretexto pra gente assistir, pra gente aí relevar um pouquinho. Pra mim, a ordem ali de qualidade fica exatamente nessa de lançamento. Massacre da Serra Elétrica o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro e um grande espaço e depois o quarto. E isso, claro, se a gente não citar os filmes que vieram depois, né, mais recentes, que aí também vira uma bagunça toda. Nós tivemos filmes que eu considero ainda pior do que esse quarto filme. E como história aqui do filme 4, nós temos um grupo de jovens péssimos que estão comemorando, estão numa noite de baile de formatura da escola, até que eles têm um imprevisto ali, uma discussãozinha no meio do baile, e um grupo deles sai mais cedo e pega a estrada. Eles têm também um acidente nessa estrada, eles acabam atropelando uma pessoa na estrada, e aí nessa busca por ajuda, é claro que eles culminam aonde? Exatamente, na casa da família do Leatherface. E aí começa tudo de novo, a história. E aí, mas agora eu quero saber de você, falando aí, não quero só dar minha opinião, eu sei que a minha opinião pode ser diferente da de muita gente, que bom. Quero saber de você, qual desses 4 primeiros filmes, né, das obras clássicas do Massacre da Serra Elétrica, qual delas é a sua favorita, né, além da primeira, já vamos deixar a primeira aí no pedestalzinho. Além delas, você gosta de algumas outras dessas 3? Das outras que vieram em seguida, tem alguma que você coloca ali numa posição de destaque? Você acha que deu um respiro bom pra franquia? Ou você acha que tudo que veio depois aí só piorou a situação? Eu colocaria aí 3 filmes que eu considero muito bons no meu pódio de Massacre da Serra Elétrica. Em primeiro lugar, o primeiro filme. Em segundo lugar, o remake de 2003, apesar de que eu sei que isso é polêmico, tem gente que não concorda. E em terceiro lugar, o Massacre da Serra Elétrica 2. Para mim, esses 3 figuram aí, fazem dessa saga uma saga inesquecível. Os outros, tem alguns que são assistíveis, tem alguns que tem tantos baixos nos altos e baixos que esses baixos são quase subterrâneos, né? Como eu já disse, o 4, o de 2022, o Massacre da Serra Elétrica de 2022, acredito que sejam os 2 piores pra mim, né? Mas também o de 2013 não me convence, o de 2016, enfim, né? Eu acho que essa série aí, a gente pode parar por aqui, eu acho que já estragaram bastante o suficiente ela, eu acho que só vale aí mais uma, né, releitura, se for algo muito bem feito. Mas me diz você, quero saber a sua opinião, de uma maneira leve, descompromissada, assim como é a proposta aqui desse nosso cantinho, conversa de tapete, pra gente trocar ideias mesmo sobre cinema, falando do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e é isso, vou ficar muito feliz de saber aí. Me conta seu ranking, se você já viu todos também, gosto muito desses rankings, dessas listas. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!